Então, novamente, boa noite, né? A gente vai iniciando aqui, os minutinhos iniciais já se passaram, enquanto o pessoal também vai entrando, vai chegando, como de costume. Nós vamos dar continuidade, então, né? Nossa segunda edição aí do curso de Educação Permanente, a dimensão técnico-operativa no trabalho de assistentes sociais. Vocês, né, já me conhecem, sou o Cláudio Rocha, da gestão do CRES, já estive aqui, né, em alguns outros módulos. Então, né, dar as boas-vindas a todas, todos. Esse é o 8º módulo da segunda edição do curso. Nós vamos passando, então, já, né, para o tema de hoje, que são os instrumentos e as técnicas. O facilitador, né, o Charles Toniolo, que é assistente social, doutor em serviço social, professor do Departamento de Fundamentos do Serviço Social da Escola de Serviço Social da UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro, autor do livro Profissões e Serviço Social, Surgimento e Regulamentação Ética no Brasil. Mas, mais uma vez, agradeço o aceite, né, a disponibilidade de contribuir aqui com o CRES Minas, com as profissionais aqui do nosso estado, e a gente volta a falar aqui daqui a pouco para o momento de debate, onde a gente faz 2 rodadas aí. Viu? Fique à vontade, querido, qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado, Cláudio. Então, em primeiro lugar, queria dar boa noite a todo mundo. Né? Eu vi que tem bastante gente aqui na sala, 155 participantes. Isso é uma boa notícia, um ótimo sinal, mas também aumenta a minha responsabilidade, né, de falar para tanta gente assim. Queria desejar que todos estejam bem, seguros, né, agradecer aí o CRES Minas Gerais, as pessoas do Cláudio, da Denise, pela oportunidade de estar conversando aqui com profissionais, né, de serviço social. No estado de Minas Gerais, eu tive algumas oportunidades de fazer alguns eventos há alguns anos atrás, isso é verdade, né, organizados pelo CRES de Minas Gerais. Também, né, tive a oportunidade de participar de alguns encontros do Conjunto Cefes CRES que foram realizados em Minas, enfim. Então, eu tenho particularmente um carinho muito grande pelo CRES de Minas Gerais e pelos profissionais que aí atuam, né? Além da minha descendência mineira, meu sotaque não me faz mentir, né? Ele não é totalmente acariocado. Bom, enfim, né? Assim, colocando essas questões, né, iniciais, né, cumprimentando aí todo mundo, eu queria informar, assim, dizer, né, que a gente fez uma conversa com a organização do curso, né, com os colegas, os companheiros do CRES de Minas Gerais, e aí a gente resolveu fazer essa atividade em 2 módulos, né, e aí hoje a gente vai discutir alguns temas referentes, né, que vão, de algum modo, nos aproximar do debate técnico-operativo, mas a gente não vai entrar, na verdade, no debate de instrumentos e técnicas, né? O debate técnico-operativo vem sendo desenvolvido ao longo desse curso, né? Eu não vou entrar especificamente nos instrumentos e técnicas hoje, né? Mas vou fazer uma aproximação ao debate dos instrumentos e técnicas para que a gente possa, então, na semana que vem, falar especificamente sobre eles, né? Então, a gente achou que pedagógica e didaticamente seria melhor fazer dessa forma, né? E aí a gente concentra as discussões sobre os instrumentos e técnicas no próximo módulo. Mas a gente já vai falar um pouquinho hoje, porque é impossível, né? São temas que sempre se atravessam, né? E estão sempre bastante imbricados, né? E aí, eu particularmente propus, né? Na verdade, a própria ementa do curso já estava previsto isso, mas eu acho que estava previsto muito por conta também de algumas coisas que eu já escrevi, que outros autores no serviço social também já escreveram, que de tentar fazer uma associação entre... outra coisa, eu peço que quando estiver faltando 10 minutos, alguém me avise, porque como eu sou assistente social, quando eu começo a falar, a gente tem dificuldade de parar. Então eu preciso que alguém controle meu tempo. A gente, na verdade, assim, vem
fazendo alguns esforços, né, de pensar os instrumentos e técnicas utilizados pelo serviço social a partir do debate sobre linguagem, né? Até porque a gente tem uma referência primeira, vamos dizer assim, né, que é uma afirmação da Yamamoto, que ela vai falar que a gente tem a linguagem como principal recurso de trabalho, né? É o principal recurso de trabalho dos assistentes sociais. Mas é importante a gente entender a linguagem para além disso, né? Porque, e isso vai dizer muito do uso dos instrumentos e técnicas, quando a gente tenta apreender, né, e aprofundar o que nós estamos entendendo por linguagem, né? Porque a gente está, na verdade, falando da linguagem como algo que é construído socialmente, né, pela humanidade, ou seja, a linguagem como decorrência do processo de socialização humana. Então, está para além de ser meramente um recurso de trabalho dos assistentes sociais, né? Nós estamos falando de algo que faz parte do processo de humanização, né? Do processo de constituição do ser social. Isso é muito importante a gente registrar, né? Mas é também importante registrar o porquê. E aí uma hipótese que eu tenho, uma hipótese teórica, né? Que eu tenho, do porquê que, sendo a linguagem uma coisa tão importante, né, para o serviço social, por que a gente não tem uma produção significativa, né? Vamos dizer assim, uma massa uma massa crítica no serviço social sobre o tema da linguagem, né? Porque, na verdade, esse tema, ele é um tema espinhoso do ponto de vista filosófico, ele faz parte de um conjunto de polêmicas, né, sobretudo no campo da tradição marxista. Alguns até vão dizer, às vezes nem tão marxista assim, né, mas de qual é a centralidade da linguagem do ponto de vista da constituição do ser social, né? A gente tem um debate clássico do Habermas, né, do Jürgen Habermas, que coloca a linguagem, né, as teorias da comunicação, né, como algo central do ponto de vista, ou como algo determinante, quase que em primeiro lugar, né, como no processo socializatório, de modo geral, né? E a gente tem outras interpretações, né, como, por exemplo, a interpretação do Lukács, né, que é um outro pensador marxista, que coloca a linguagem como algo que faz parte da socialização humana, ele tem uma vasta produção sobre isso, né, mas que coloca isso como decorrência daquilo que de fato constitui o ser social, que é o trabalho. Né, e a partir, né, no momento em que o serviço social, né, coloca a categoria trabalho como uma categoria central nas suas diretrizes curriculares, no seu código de ética, enfim, né, todo o debate que a gente tem sobre o trabalho, da centralidade do trabalho na constituição do ser social, a gente acaba, por muitas das vezes, temer, vamos colocar assim, na minha hipótese, na minha leitura, um debate mais aprofundado sobre a linguagem, né? O que não, e aqui é um desafio, né, que eu acho que está posto para quem pensa o serviço social, né, porque eu acho que é um debate que nós vamos ter que enfrentar, né, com todas as suas polêmicas, e eu acho que nós temos condições teóricas para fazer um debate qualificado sobre isso. Né? Por quê? Porque partindo da própria interpretação do Lukács, do qual eu particularmente tenho bastante acordo, né, a linguagem faz parte da dinâmica das relações sociais e, né, de algum modo, ela está imersa na forma como a humanidade constrói as ferramentas para se comunicar e, a partir desta comunicação, agir no mundo. Né? Então, quer dizer, eu já estou falando aqui de ferramenta. Né? Então, quer dizer, eu já estou aqui me aproximando da discussão de instrumentos e técnicas. Né? Os instrumentos e técnicas, eles sempre estão mediados por algum tipo de linguagem. Mesmo se a gente pega, por exemplo, né, um processo de trabalho
estrito senso, né? Um processo de trabalho em que você tem a mediação do ser humano com a natureza, né? Você tem ali, por exemplo, industrial, né? Um processo de trabalho industrial. Você tem as máquinas, você tem as ferramentas que estão ali sendo mobilizadas pelo trabalhador e que elas estão codificadas a partir de algum tipo de linguagem, né? Um trabalhador para operar uma determinada máquina, ele primeiro, né, algum tipo de linguagem fez com que aquela máquina funcionasse, né? E o trabalhador, para se qualificar para operar a máquina, ele vai ter que também se deparar com algum tipo de linguagem. Então, ela faz parte desse processo de comunicação que é necessário para que nós, seres humanos, possamos realizar as nossas práticas de um modo geral no mundo, né? Então, não é só o serviço social que usa a linguagem, né? Nós usamos a linguagem o tempo todo, né? Para agir no mundo, mas também nós usamos a linguagem para produzir conhecimento sobre o mundo. Produzir um conhecimento sobre o mundo no qual nós vamos agir, né? O termo linguagem, né, ele vem de logos, né? L-O-G-O-S, logos. Se eu tivesse, como se eu tivesse um quadro aqui, eu já estava no quadro escrevendo. Professor, né? Sempre quer um quadro atrás dele. Vem de logos, né? Do grego, né? E prestem atenção que essa palavra, esse termo logos, ele acaba sendo sufixo da maioria das ciências que a gente conhece, né? Então a gente tem a biologia, logia, a sociologia, a antropologia, né? Ou seja, o conhecimento sobre algo. Né? Quando a gente fala, né? O conhecimento, a ciência da vida, a ciência da sociedade, o logia está associado. Mas o logia vem de... Ele designa linguagem. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque é através da linguagem que nós também conhecemos o mundo e expressamos este conhecimento que nós produzimos para outros. Comunicamos esse conhecimento que nós produzimos para outros. É através do uso da linguagem, né? O conhecimento sobre as coisas, ele é conhecido, né? Quase um pleonasmo, né? Ele é conhecido, mas ele também é expresso por meio de um discurso lógico, de novo logos aí, um discurso lógico, um discurso que tenha coerência, né? Um discurso que adote critérios racionais para explicar aquela realidade que está sendo, né, pesquisada, que está sendo conhecida e comunicada para outros sujeitos, né, que de algum modo vão interagir com esse conhecimento que nós estamos produzindo. Isso é muito importante, né, a gente falar da importância da linguagem, né, para a construção do conhecimento, porque nós, assistentes sociais, somos chamados, no nosso mercado de trabalho, né, a produzir algum nível de conhecimento sobre a realidade. Né? Então, nós produzimos um conhecimento sobre a realidade social no nosso cotidiano profissional. Né? E na nossa literatura, né, na nossa bibliografia tradicional, enfim, né, não só na tradicional, né, mas a gente consolidou no linguajar técnico, né, e na própria bibliografia profissional, chamar esta produção de conhecimento que nós fazemos de estudo social. Então, então eu já estou aqui fazendo algumas afirmações por analogia, né? Ao fazermos o estudo social, a gente está usando a linguagem, né? Porque a gente usa a linguagem para conhecer o mundo e para expressar esse conhecimento, né? Mas aqui, essa construção do conhecimento sobre a realidade, ela é um processo,
Portanto, o estudo social, ele é, acima de tudo, um processo. Processo de processualidade, que não tem nada a ver com rito judicial. Tá? Ele é um processo, ele é um contínuo. Onde nós, ao produzirmos esse conhecimento sobre a realidade, a gente mobiliza uma série de instrumentos, né, com vistas a conhecer a realidade do qual a gente vai lá se deparar, né, a partir das requisições e das demandas que chegam para nós nos nossos locais de trabalho. Por que é importante, eu já vou adiantar aqui um pouquinho no final da aula, né, mas por que é importante afirmar o estudo social como um processo? Porque a gente tem uma cultura, né, na profissão, e que eu sempre chamo atenção, né, que eu acho que é um erro, mas aí é uma opinião minha, né, mas eu acho que é um erro, que é de nominar os documentos que a gente escreve de estudo social. Os documentos que a gente escreve não é o estudo social. Os documentos que a gente escreve é o relatório do estudo, é o resultado escrito do estudo social. Mas o estudo social não é o documento. O estudo social é o processo pelo qual eu mobilizo uma série de instrumentos. E aí eu vou mobilizar a observação, a entrevista, a visita domiciliar, a visita institucional, enfim, né? A análise documental. Eu vou mobilizar uma série de instrumentos que vão me permitir construir um conhecimento sobre a realidade. Então, essa é a primeira coisa que eu já queria falar. O documento não é o estudo social. O estudo social é o processo. O documento, a gente vai dar outro nome para ele, mas não estudo social. A gente pode até dizer, é relatório de estudo social, é parecer decorrente do estudo social, aí a nomenclatura pode ser a mais diversa possível, mas ele em si não é o documento. O documento em si não é o estudo. O estudo é o processo, né? E, geralmente, no serviço social, né, é um conhecimento, né, a gente consolidou essa nomenclatura, estudo social, que é um conhecimento que envolve uma determinada situação singular, né, de um usuário, de uma família, de um território, enfim, a gente depois vai falar um pouquinho dessas possibilidades, né? Mas é sempre uma situação singular, né, do qual a gente é chamado ou demandado a produzir um conhecimento sobre. Isso é importante, e aqui eu estou usando o termo singular, eu vou falar, né, porque isso tem a ver com método de produção de conhecimento e de entendimento da realidade, mas eu estou chamando de situação singular porque este termo, estudo social, ele surge na história da profissão, na história da nossa profissão, né, dentro de uma perspectiva muito específica do que se entendia que seria essas situações singulares que os assistentes sociais iam conhecer, né? Isso que eu falei que depois eu vou falar que isso se amplia, mas quando esse termo surge, né, ele surge como uma proposta de que deveriam os assistentes sociais estudarem situações singulares que envolviam desajustamentos individuais. Muita gente nem lembra disso, porque estudou isso lá no primeiro, segundo, terceiro período da graduação, né? Mas o termo estudo social, ele surge com a Mary Richmond, né? Ele surge no serviço social dos Estados Unidos, não é? Dentro de uma proposta metodológica em que se fazia necessário identificar comportamentos considerados desajustados dos indivíduos, né, para que se pudesse, então, propor um tratamento social para esses indivíduos, né? E aí
ela, né, constrói uma proposta metodológica pautada em 3 passos. Né? Conhecer o desajuste dos indivíduos seria o estudo social, que desencadearia num diagnóstico social, né? E que ensejaria um tratamento social, né? Um tratamento social partindo de um pressuposto de que, se os indivíduos se encontravam numa determinada situação indesejada e que, por isso, de algum modo, eles iam parar na mesa, na sala, eu fui em contato com algum assistente social, é porque algum tipo de desajustamento individual ele possui. Né? E, por isso, era necessário uma série de intervenções do serviço social, tanto com este indivíduo como com o meio social, ou seja, com a comunidade, né? A gente sempre, né, aquele livrinho que a gente chamava, não sei se ainda chama em alguns lugares, de recursos comunitários, né? Então, isso é bem Mary Richmond, né? O que tem no meio social que a gente pode mobilizar para ajudar este indivíduo a sair dessa condição de desajustamento que levou ele a procurar o serviço social, né? Seja porque ele está passando por alguma situação de privação material, ou por conta de alguma outra situação, enfim, que levou ele a procurar um serviço de bem-estar. Né? Então, preste atenção, né, que esta concepção de estudo social, ela parte de um referencial teórico muito específico. Né? Por quê? Porque a gente não consegue pensar a técnica descolada da teoria. Né? Ela parte de uma concepção funcionalista da sociedade, né? Em que você precisa reestabelecer a coesão e a harmonia social, fazendo com que cada parte, e o indivíduo seria essa parte nessa concepção, né, do serviço social americano, que cada indivíduo desempenhe a função com qual a sociedade espera que ele desempenhe. Né? Ou seja, o desajustamento, o desvio de conduta, é uma disfuncionalidade para a coesão e a harmonia social. E aí essa coesão e harmonia social ela pode se manifestar na família, na comunidade, no trabalho onde essa pessoa trabalha, na escola, se é uma criança ou um adolescente, enfim, né? Esse desajustamento, então, ele pode aparecer em vários locais onde esse indivíduo desajustado transita. Né? Então, parte de uma concepção funcionalista, né? Que parte, por sua vez, de uma concepção de questão social pautada na moralidade. Ou seja, se a gente tem conflitos sociais envolvendo esses usuários, né? Ou como eles chamavam, né? Esses clientes, mas que é um termo equivocado, mas se esses indivíduos que estão sendo atendidos pelo serviço social, eles estão se envolvendo em situações de conflito, né, ou de privação, ou passando por alguma dificuldade, isso se deve por conta de desajustamentos comportamentais, que têm explicações, tanto psicológicas como isso é muito importante, porque isso traz, né, uma determinada concepção de questão social. A gente acha que questão social foi um termo que nós passamos a usar depois das diretrizes curriculares. Questão social é um termo, é uma categoria central, desde que o serviço social existe. Né? A questão é qual é a visão de mundo e a apropriação teórica que faz com que a gente explique a questão social. E dentro dessa concepção que faz com que o serviço social surja, né, é uma concepção funcionalista de questão social, ou seja, que joga a questão social para o campo da moralidade. Os problemas das desigualdades sociais existentes na sociedade são problemas comportamentais, né, e que podem, então, ser, e na proposta dos Estados Unidos, podem, então, ser consertados, ser resolvidos mediante
um estudo diagnóstico e um tratamento social. Então, essa, né, é a origem do termo estudo social. E quem está atuando percebe que eu estou falando de coisas que, apesar de terem sido inventadas há mais de 100 anos atrás, ainda estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Essa lógica de tentar fazer do estudo social uma ferramenta para ajudar o indivíduo que não está conseguindo, de algum modo, se ajustar ao mundo, né? Isso tem um referencial teórico, né? E isso tem uma perspectiva política por trás disso, que é a conservação e o controle social. No entanto, né, a gente vivenciou na nossa profissão, né, aqui no Brasil, uma virada profissional, né, do qual fizeram parte dessa virada profissional uma outra apropriação teórica, que não essas perspectivas conservadoras, né, funcionalista, neotomista, que sempre acompanharam, positivistas de um modo geral, e neotomistas, que sempre acompanharam a profissão, né, mas a partir de uma outra leitura, né, de uma outra concepção de sociedade, né, de um outro referencial teórico, e que requalifica o que nós entendemos por questão social. Né? Ou seja, que entende a questão social não como um problema moral, né? Mas como resultado das contradições fundamentais da sociedade capitalista. Então, quando a gente faz essa virada a partir de um novo referencial teórico, a gente passa a qualificar a questão social como conjunto de desigualdades, contradições e conflitos sociais existentes na sociedade capitalista, né? Marcadamente, desigualdades, contradições e conflitos de classe, né? Mas que são conflitos perpassados por outras determinações, né? Como a determinação de gênero, a determinação étnico-racial, a determinação territorial, de nacionalidade, enfim, né, tantas outras que compõem, né, esse conjunto de desigualdades entre o capital e o trabalho. Né? Na medida, né, em que a gente passa a referenciar a questão social desta forma, isso nos permite explicar de outra maneira as situações singulares que nós conhecemos no nosso cotidiano profissional. Né? Então, prestem atenção, não precisa mudar o nome. Né? E não mudou. O nome continua o mesmo, estudo social. Né? Mas o que muda é o referencial teórico que eu utilizo, a lente, a grade, a lente que eu utilizo para produzir o conhecimento sobre aquelas situações singulares que chegam até nós. Né? Ainda que o termo estudo social tenha surgido dentro de uma perspectiva funcionalista e moralizadora, né, nós continuamos sendo chamados a produzir um conhecimento sobre a realidade singular, de indivíduos, famílias, né? Mas a gente pode usar outro referencial teórico, né, a partir de uma outra concepção de sociedade e de questão social, para conhecer e explicar essas mesmas situações. E aqui eu entro, né, naquilo que, do ponto de vista do método, né, a gente fala da relação dialética entre universalidade, particularidade e singularidade. Né? Então, quer dizer, nós temos situações singulares, né? E somos chamados para... E situações singulares não são situações individuais. Nós somos chamados a analisar situações singulares. Né? Mas, né, nós só explicamos as situações singulares à luz do universal. Essa é uma lição muito importante, né, do qual a tradição marxista se apropriou,
né, mas também se apropriou com legados, né, de pensadores anteriores, né? A importância da gente situar essas situações que nós lidamos no dia a dia e que somos chamados a produzir um conhecimento sobre elas, a partir de um referencial teórico crítico que situe essas situações singulares no contexto dos processos sociais. Bom, até aí, não necessariamente a gente teria grandes divergências com o positivismo. A grande divergência com o positivismo se coloca quando nós partimos de uma determinada concepção de sociedade que permite a gente fazer a leitura dessas situações singulares. E que concepção é essa? A concepção de que esta sociedade ela é estruturada pela desigualdade. A Dona Maria é a Dona Maria. Só ela é a Dona Maria. E ninguém mais é a Dona Maria. Isso é inquestionável, né? Mas ao entendermos quem é a Dona Maria, buscarmos a sua história, a gente vai reconhecer nela um conjunto de relações sociais que determinam quem ela é. E essas relações sociais, nós, assistentes sociais, conhecemos quando nós estamos no nosso curso de graduação. Por isso que nós falamos que a formação em serviço social é uma formação generalista, né? Eu sempre falo isso, que às vezes existe uma angústia por parte dos assistentes sociais, de que, eu não estudei ECA, eu não estudei Estatuto do Idoso, eu não estudei política habitacional, eu não estudei meio ambiente, né? Eu não estudei educação, e aí a gente, né, se lamenta de não ter conhecido durante a graduação todas as políticas sociais. Eu costumo responder da seguinte forma, gente: se a gente for estudar tudo o que é possível o serviço social fazer, né? E todos os referenciais possíveis da gente se apropriar para entender as situações que chegam até a gente, o curso de graduação vai durar 50 anos. E quando a gente acabar, já vai ter que começar tudo de novo, porque já mudou tudo. Né? Nós temos uma formação, uma proposta de formação profissional que nos dá uma base sólida de como nós conhecemos a sociedade. Agora, para que a gente tem essas ferramentas teóricas? Justamente para quando a gente se deparar com a vida como ela é lá no nosso local de trabalho, a gente conseguir fazer uma leitura sobre aquilo. E conseguir fazer uma leitura crítica daquilo. Né? Então, prestem atenção que eu estou falando do estudo social, ou seja, do conhecimento sobre a realidade, né? Mais um conhecimento completamente diferente daquele que se propunha a Mary Richmond em 1917. A gente está propondo um conhecimento crítico sobre a realidade, ou seja, situar, não é, essas situações singulares, não é, dentro de um contexto social que nós entendemos ser um contexto estruturado nas desigualdades, mas para produzir intervenções visando enfrentar essas desigualdades. Lá no funcionalismo, o objetivo da intervenção era o ajustamento. Né? Aqui, nós partimos de um outro objetivo ético-político, né? Que é o enfrentamento dessas desigualdades. Por isso, a gente precisa conhecer com precisão, né? Ou com a maior precisão possível, e precisão histórica, né? Que desigualdades são essas e como elas se expressam no cotidiano das vidas, né? E isso, então, amplia e muito, né? Isso não é uma conquista nova, isso já vem lá desde o desenvolvimento de comunidade.
Mas isso amplia em muito as potencialidades de situações singulares que podem ser conhecidas por um estudo social, né? Bom, lá nos Estados Unidos se falava que eram os desajustamentos individuais, ou seja, o indivíduo era o foco. Bom, a gente continua lidando com indivíduos, né? A gente continua sendo requisitado para fazer estudo social de um determinado indivíduo, de uma criança, de um idoso, né? De uma pessoa com transtorno mental, de um usuário da saúde, enfim, a gente continua sendo chamado a falar sobre indivíduos. E isso não é um problema. Isso não é um problema. A questão é qual é o referencial que eu uso para falar e qual é a interpretação que eu faço disso, né? Só que não somente indivíduos podem ser situações singulares, dos quais nós somos chamados a falar, pode ser uma família. Uma família não é só um indivíduo, já é um coletivo, é uma família, né? Pode ser um território. Eu posso ser chamado para produzir um conhecimento sobre uma determinada comunidade, um determinado bairro, né? Uma determinada vizinhança, né? Eu posso ser chamado para analisar um serviço. Eu trabalhei muitos anos com isso. Eu trabalhava com situações individuais, mas também eu ia lá. Eu trabalhava com vistoria de entidades de acolhimento de criança e adolescente. Depois trabalhei com vistoria de CRAs e CREAs. Ou seja, aquela situação era a minha situação singular, era o que eu precisava conhecer, mas eu precisava conhecer aquilo dentro do contexto. Né? Por quê? Porque o meu referencial teórico me permitia fazer isso, né? E nós conquistamos a capacidade, a habilidade de conhecer coisas ao longo da nossa história para além da dimensão individual. Mais uma vez, não estou diminuindo a dimensão individual, né? Mas o estudo social não é só isso. A gente pode fazer estudo social de um monte de coisa, né? Muitas coisas podem se constituir singularidades do nosso conhecimento, desde que nós tenhamos firmeza teórica, a compreensão teórica de qual é a luz universal. E a luz universal nós temos, a nossa formação nos dá. Por que é importante falar isso? Né? Porque a professora Regina Célia Mioto, né, que é assim, essa né, concepção de estudo social que a gente vive, né, que a gente constrói a partir da virada profissional, né, eu estou usando aqui a concepção da professora Eunice Fávero, que hoje é professora da PUC São Paulo. Mas eu também me valho muito das contribuições da professora Regina Célia Mioto, que é lá da Federal de Santa Catarina, né, porque ela também vai trazer uma questão importante, porque afinal de contas, eu estou fazendo esse estudo social para quê? Né? Ou seja, para a gente conhecer a realidade e tentar, que é pautada, estruturada na desigualdade, né? E propor ações que enfrentem essa desigualdade. Quem está mais atento já percebeu que eu estou falando de parecer social, mas eu não vou entrar nesse escombro hoje não, né? Mas é o seguinte, né? O que ela está trazendo? Ela está trazendo, né, uma reflexão que coloca para a gente que a realização do estudo social ele tem um objetivo prático. Por quê? Porque nós somos uma profissão. Né? Eu tenho estudado bastante sobre profissões e tenho criado umas implicâncias, né, com alguns termos que eu mesmo utilizava. Né? Por exemplo, a ideia que a gente vive falando, e a gente vê em muitos textos, né, e a gente reproduz, fala que o serviço social é uma profissão interventiva. Ou então, alguns ainda falam assim, que o serviço social é uma profissão essencialmente interventiva. Né? Gente, o fato de ser profissão já pressupõe que é interventivo. Né? As profissões intervêm. Né? Então, eu costumo dizer que é pleonasmo dizer o serviço social é uma profissão interventiva. Né? O serviço social é uma profissão. E por ser profissão, ela intervém. Não é? Então, se a gente entende que nós somos, né, agentes interventores na realidade, a gente precisa, então, ter muita firmeza de qual é o objetivo dessa intervenção.
o que coloca um desafio para quem produz o estudo social. Porque eu produzo um estudo social para conhecer uma realidade de modo a produzir intervenções nessa realidade. Não é? Qual é, então, o meu objetivo dessas intervenções? Né? O enfrentamento das desigualdades, dentro dessa perspectiva ético-política que nós estamos adotando após a virada profissional. Né? Isso significa que quando a gente olha o singular à luz do universal, a gente rompe com as meras singularidades, né? Como se aquele indivíduo, aquela família, ou aquele território, aquela comunidade, aquele município, aquele serviço, ou seja, aquilo que a gente está analisando, fosse uma coisa atomizada, né? Fosse uma coisa tirada do contexto, né? E se a gente vai propor ações, né, que visam o enfrentamento daquilo que a gente identifica que precisa enfrentar, né, dentro desse objetivo que a gente construiu, a gente precisa olhar sempre para além do singular. Né? A gente precisa propor coisas que vão para além daquilo que aquele indivíduo, daquela família, ou que aquela comunidade, enfim, que aquele serviço precisa. Né? A gente precisa propor saídas coletivas, mais amplas. E nós, novamente, eu afirmo isso, nós temos essa capacidade, pela nossa formação. Nós temos a capacidade de fazer isso. Né? Nós temos a capacidade de olhar para o conjunto de casos ou de solicitações, né, individualizadas, né, singularizadas que a gente já tem, de identificar ali tendências do que está posto na vida social. Né? Eu fui aluno de uma professora que marcou muito a minha trajetória, que foi a professora Maria Lúcia Martinelli, lá na PUC São Paulo. E ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? E muito concreta, muito real. Ela diz o seguinte, que nós, assistentes sociais, somos historiadores do cotidiano. Né? Nós estamos contando, prestem atenção, como é que isso é importante? Nós estamos contando como é a vida em 2022. Os nossos documentos estão mostrando o que é, como as pessoas vivem no mundo presente. Né? Isso é muito importante. Nós somos os historiadores da vida cotidiana. Agora, a história da vida cotidiana não é uma soma de histórias singulares. Não é? A gente precisa extrair a história da história. Não é? O que aquela situação singular que eu estou conhecendo pelo estudo social está me trazendo do momento presente. Está me trazendo do mundo como ele é. Do mundo como ele se organiza hoje. Porque a gente só consegue intervir com qualidade sobre algo que a gente conhece. Daí a importância do estudo social. A gente constrói um conhecimento sobre uma determinada singularidade e essas singularidades elas vão dando para a gente elementos, né, sobre o mundo como ele é hoje, no tempo presente. E esses elementos, né, eles são insumos de ações que podem ser para além daquelas ações singularizadas, mas ações mais amplas. Né? Ações mais amplas, e aqui só para encerrar essa parte do social, né, que não necessariamente as nossas instituições vão pedir para a gente. Aliás, geralmente eles nem querem saber, eles querem que a gente dê resposta para a situação singular que eles requisitam. Né? Isso é uma provocação, né, que a professora Minuto está fazendo, né, e que eu acho uma provocação correta,
de que isso precisa ser pauta do trabalho de assistentes sociais, né? Pauta do trabalho do serviço social, de produzir um conhecimento mais amplo a partir do que ele produz, né? Eu estava conversando com um colega, né, sobre um momento atual que nós estamos vivendo, né, e ele falava uma coisa muito, né, muito importante, e eu achei até meio grave, mas assim, eu fiquei pensando depois, ele falou assim, nós estamos vivendo um aumento da fome no Brasil. Nós, assistentes sociais, sabemos disso. Nós sabemos disso. Porque nós estamos atendendo as pessoas, não é? Mas nós estamos falando sobre isso. Nós estamos escrevendo sobre isso a partir dos dados que a gente tem. A gente não precisa inventar. A gente não precisa só pegar os dados estatísticos. Os dados que a gente tem. Porque nós temos esses dados. Eu estou dando só esse exemplo. Nós temos esses dados. Nós estamos vendo isso todos os dias das nossas vidas. Nós estamos vivenciando uma explosão de transtornos mentais. Nós estamos vivenciando isso, inclusive. Nós temos esses dados. Nós temos esses dados estudando o seu fulaninho, a dona ciclaninha, não é? Dessas situações singulares. Nós temos essas informações, o que nós estamos fazendo com elas, porque isso é insumo de luta política, não é? Isso não é só para responder à instituição, isso é insumo para a sociedade, e que a gente pode compartilhar esses dados de várias formas. Escrevendo, sabe, artigos, sistematizações, sabe, mandando, a gente pode inventar, sabe, fazendo dados e colocando na internet, a gente pode fazer de várias formas, mas informar, passar essas informações. Isso não é violação de sigilo, você falar sobre a vida, como ela é no dia de hoje. E os estudos sociais, eles nos permitem fazer isso. Né? Que aí eu acho uma grande contribuição que a professora Mioto traz, né, para o debate do estudo social. Eu estou falando aqui do estudo social, né, porque, primeiro, foi o que foi proposto, né, em termos de conteúdo, de ementa, né, dessa aula, desse módulo, mas, assim, eu estou falando, sobretudo, de produção de conhecimento sobre a realidade do qual a gente atua ali na instituição onde a gente trabalha. Né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que o estudo social só faz quem está no judiciário, né? Quem está no sócio-jurídico. Aqui, o termo estudo social é um termo que a gente herdou lá dos Estados Unidos, que está consolidado e que a gente conseguiu no Brasil dar um outro significado para ele. O diagnóstico e o tratamento a gente abandonou, né? E com razão, porque parte de uma concepção, né, funcionalista, né, do desajuste, da doença social, individual. Então, isso aí está correto. Né? Mas o termo estudo a gente herdou e conseguiu dar um novo sentido para ele. Né? O que acontece, né, é que este processo de construção de conhecimento sobre a realidade pode ganhar vários nomes, dependendo do local de trabalho. Né? Se consolidou ali no judiciário, né, nas instituições do sócio-jurídico, mas a gente faz estudo social o tempo todo. Porque o estudo social é isso, é um conhecimento sobre essas situações singulares. E isso a gente faz em qualquer local de trabalho. Então a gente faz estudo social o tempo todo. Né? E pode ganhar vários nomes. Então não achem que é uma aula sobre estudo social do judiciário. É uma aula sobre o conhecimento que nós produzimos sobre as situações que chegam até nós nos nossos locais de trabalho. Né? Um desses nomes, né, uma dessas formas de se fazer o estudo social é a chamada perícia social. E aí, isso vai trazer algumas implicações, né? Tá na emenda, preciso falar disso, mas é importante falar, muito importante falar, né? Porque quando a gente está falando em perícia social, né, como uma das formas de estudo social,
a gente está falando de uma forma de estudo social que ganha particularidades, né? Ganha algumas particularidades, algumas especificidades, em razão, sobretudo, das implicações jurídicas, né? Que este termo traz. É interessante a gente falar isso, né? Eu particularmente tenho falado isso, mas é mais recentemente, porque o termo perícia, ele quase que foi sequestrado pela lógica judicial, né? E assim, ainda que a gente possa ter uma concepção de perícia mais ampla, né, a gente não pode deixar de levar em consideração o que está posto aí na realidade do mundo do trabalho para nós, né? Porque o termo perícia, ele vem do latim peritia, né, que significa conhecimento, expertise, né? Você ter um conhecimento, uma expertise sobre uma determinada coisa, né? E, inclusive, né, essa forma de entender o termo perícia, ela foi utilizada na literatura profissional com esse sentido, né, de produzir um conhecimento a partir de uma determinada expertise, né, você ser um perito, ou seja, você ser alguém que domina, que tem um domínio de conhecimento sobre uma determinada área, que isso te permite, né, conhecer situações singulares. Né? Eu me recordo de um texto que foi muito utilizado nos anos 2000, da professora Mioto, chamado Perícia Social, né? Que é um texto excelente, né? Diga-se de passagem. Mas, e aqui eu queria chamar a atenção, né? O Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015, né? Ele refinou, né? Refinar, acho que é o melhor termo mesmo, né? A ideia de perícia e as implicações disso para as profissões que são chamadas para exercerem função de perito em processos judiciais. Não que o termo perícia no campo judicial tenha surgido com o Código de Processo Civil de 2015, né? Mas com o crescimento que a gente exponencial que a gente vivencia de processos judiciais, né, que a própria literatura vai chamar de judicialização das relações e da vida, isso vai trazer algumas implicações para os peritos, né, e para os profissionais de modo geral. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, que toda perícia é estudo social, mas nem todo estudo social é perícia. Eu vou repetir. Toda perícia é estudo social, mas nem todo estudo social é perícia. Por quê? Porque, do ponto de vista jurídico, regulado pelo Código de Processo Civil, a perícia é realizada por um profissional de confiança do juiz, que é nomeado especificamente para ser perito daquele processo judicial, e nesta condição de perito, ele vai responder a quesitos que são formulados pelo juiz e pelas partes do processo. Então, prestem atenção que o perito judicial ele vai produzir um conhecimento sobre a realidade. Por isso que eu digo que toda perícia é um estudo social. Mas nem todo estudo social é perícia. Por quê? Porque a perícia vai guardar particularidades específicas. É alguém que vai ser nomeado pelo juiz para atuar num determinado processo para responder a determinados quesitos. Certo? E
nós sabemos, né, que, até por conta da nossa lei de regulamentação da profissão, abriu-se, vem se abrindo, na verdade, um mercado de trabalho para assistentes sociais no campo da chamada perícia social, né? Está lá na nossa lei de regulamentação da nossa atribuição em realizar perícia social, né? E aí, quando a gente é nomeado perito, a gente está dentro desse rito que está regulado no Código de Processo Civil. Mas isso é muito importante a gente registrar. Uma coisa sobre a perícia, né? Por quê? Porque o fato da perícia ser uma prerrogativa que prevê a resposta de quesitos formulados pelo juiz não livra os profissionais de serviço social do respeito das suas prerrogativas éticas e técnicas, né? Até porque isso está no Código de Processo Civil desde 1984 e está presente no Código de Processo Civil de 2015. Para ser perito social, você precisa ter o registro profissional no respectivo conselho. E uma vez que você tem o registro profissional, você está submetido à legislação profissional daquela profissão. E isso, gente, serve para perícia não só no serviço social. Isso serve para perícia médica, contábil, de engenharia, enfim, psicológica, a perícia que vocês quiserem. A perícia que vocês quiserem. Né? O fato de um juiz perguntar, formular um quesito que fere, que não está dentro, por exemplo, do âmbito das competências e das atribuições de um assistente social, não exime o assistente social de responder no seu laudo, vou falar daqui a pouco dele, no seu laudo, que aquele quesito é impossível de ser respondido. Por quê? Porque aquilo não está no âmbito das competências técnicas que um assistente social pode avaliar. Né? Da mesma forma, as prerrogativas éticas. Se um profissional que está atuando como perito entende que determinada informação que ele tomou conhecimento é uma informação sigilosa, ele está resguardado em não colocar aquela informação no relatório da perícia. O estudo social nem é óbvio, no relatório do estudo social é óbvio, mas no relatório, no laudo da perícia, então, também. Ele está resguardado, inclusive pelo Código de Processo Civil. Né? E aí, quais são os critérios, né, do sigilo profissional? Está lá no nosso Código de Ética. É aquilo que não traz prejuízo para o usuário. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque eu até indiquei, né, todo esse texto que eu estou falando aqui, eu indiquei na bibliografia do curso, do módulo. A gente teve aí, né, recentemente, a publicação de um documento do Conselho Federal de Serviço Social, né, em que isso foi uma coisa que quando eu estava na direção do Conselho do Rio de Janeiro, na década passada, a gente já vinha observando de um crescimento de denúncias éticas contra assistentes sociais em razão de documentos escritos em processos judiciais. Né? E aí, quando a gente fala lá no Código de Ética que o sigilo profissional não deve trazer prejuízo aos usuários, né? Leia-se usuários, o conjunto de atores que estão atuando ali na condição de usuários, e não apenas uma parte, não é? Se posicionar, porque o papel do perito é isso, é se posicionar a partir daquilo que o juiz requisitou.
se posicionar numa situação de litígio, numa situação de conflito, a partir né, de um conflito que está instituído ali, que levou a um processo judicial, se posicionar a favor de um, não é necessariamente desqualificar o outro. Porque a desqualificação do outro, da outra parte que está em conflito ali no processo judicial, a outra parte também é usuária do sistema de justiça. Se posicionar a favor de um não é prejudicar o outro. Então, na perícia, né, quando a gente produz o laudo, porque aí esse é o nome jurídico, né, o laudo de uma perícia, é o resultado da perícia. Né? Também é importante, né, nesse debate sobre a perícia social, fazer o seguinte registro. Profissionais que trabalham nos serviços não são peritos judiciais. Por que que isso é importante? Aliás, nem todos os profissionais que trabalham como servidores do Tribunal de Justiça necessariamente são peritos, porque para ser perito, vamos lembrar, tem que seguir o rito. Alguém nomeado pelo juiz para responder a quesitos dentro de um determinado processo. É isso que designa a condição de perito. Certo? Por que que eu estou trazendo isso como um dado importante? Porque com, né, esse espraiamento da judicialização da vida, nas últimas décadas se multiplicaram as requisições, tanto do Judiciário como do Ministério Público, para os serviços, especialmente serviços de assistência, mas que já vem se espraiando para outros, como saúde mental, a própria saúde, educação, né? De que os assistentes, os profissionais dos serviços, de modo geral, dentre eles assistentes sociais, né, deveriam responder a quesitos do juiz. Prestem atenção, isto é uma deformação do que é a perícia. Então, não cabe. Né? Eu trabalhei muitos anos nessa área, costumo dizer que a cabeça de juiz e de promotor a gente não controla. Né? Eles podem pedir o que eles querem. A gente tem que até questioná-los, mas, a princípio, eles podem pedir o que eles querem. A diferença não está no que eles pedem. A diferença está no que a gente responde. E aí a gente precisa valer da nossa autonomia profissional e da natureza do serviço que a gente atua. Porque um juiz ou um promotor, ele pode fazer uma requisição para os profissionais do serviço em tom de perícia. Ele não deveria fazer isso, mas a gente sabe que eles fazem. Né? O que a gente responde? O que a gente não pode responder é em tom de perito. Porque nós não somos peritos judiciais quando nós estamos atuando nos serviços. Nós somos assistentes sociais, executores, gestores de políticas sociais. Então, a gente vai responder aquilo, primeiro, que compete à área profissional, segundo, que compete ao serviço. E, de preferência, com informações que não encalacrar, né? Que encalacra ainda mais o usuário. Né, mas com informações que podem provocar o Poder Judiciário a acionar o seu poder para fazer valer os direitos daquele conjunto de sujeitos que estão sendo atendidos pelos serviços. Para isso, né, e isso é muito importante, não é deixar de responder, mas é responder com outro conteúdo. Né? Então, de algum modo, eu já estou aqui falando, né, de que essas respostas, né, de um modo geral, a essas requisições, enfim, né, e a esse conhecimento que a gente produz sobre a realidade, elas geralmente são feitas pelo uso da comunicação escrita, ou seja, a linguagem escrita. E aí eu já vou começando a caminhar para o final aqui mesmo.
tá? Então, vamos lá. Por que o uso da comunicação escrita? Né? Porque toda comunicação, e isso as teorias de comunicação ajudam muito a gente, e também da linguagem, né? Toda comunicação ela tem um sujeito locutor, emissor, né? E um sujeito receptor, interlocutor. Né? Ou seja, o uso da linguagem, do logos, o uso da linguagem escrita, né? Proveniente de uma área profissional, vai ser ouvido ou lido por alguém. Se eu falo alguma coisa, é para alguém escutar. Se eu escrevo alguma coisa, é para alguém ler. E aí eu uso a linguagem. E vamos lembrar que a linguagem, ela se consolida, né, ao longo da história como aquela que expressa um discurso sobre um conhecimento da realidade. Um conhecimento que expressa uma verdade. E aqui eu quero chamar a atenção para a responsabilidade das coisas que a gente fala e que a gente escreve. Né? Por quê? Porque nós somos uma profissão que somos formados no parâmetro do conhecimento acadêmico, universitário e científico. E nós sabemos que na modernidade nós construímos a ciência como parâmetro de verdade. Né? Nós rompemos com a ideia da verdade vindo da revelação divina, que era da Idade Média. A gente trouxe isso para a ideia de ciência, não é? E é desses conhecimentos científicos que vão tentando se aproximar da verdade das coisas, a gente vai produzindo tecnologias e técnicas que vão permitir com que a gente intervenha nessa realidade de uma forma mais precisa possível. Nós somos uma profissão que nos formamos neste ambiente, no ambiente do conhecimento técnico-científico. Portanto, a expectativa em torno do que a gente fala e do que a gente escreve é uma expectativa de que esses conteúdos são verdadeiros. O que nós falamos e o que nós escrevemos sobre as vidas das pessoas, para quem quer que seja ler, ganha um estatuto de verdade. Justamente por sermos uma profissão marcada por esse ambiente que na modernidade se consolidou como produtor da verdade. Não é? Portanto, nós ganhamos, o que a gente fala, o que a gente escreve, ganha estatuto de verdade. Ainda que as informações que a gente coloque no nosso documento sejam falsas. Ou sejam mera aparência. E aqui a gente entra num debate muito importante, filosófico, mas que tem implicações muito sérias nos documentos que a gente escreve, não é? Que é o debate sobre aparência e essência. Porque nem tudo que aparece é. Né? A gente vive numa sociedade que mistifica o real, que falsifica a realidade. Se a gente não rompe com essas mistificações e essas falsificações, a gente corre o risco de escrever isso no relatório, assinar com o nosso carimbo e aquilo ganhar estatuto de verdade. Isso é muito sério. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Por quê? Porque um documento escrito, né, e a gente pode até conversar que hoje não mais só os escritos, né, por conta do desenvolvimento tecnológico, mas sobretudo os escritos, ele guarda uma característica muito importante, não é? Ele tem a possibilidade, a potencialidade de produzir intervenções indiretas, né? E essa é uma categoria que eu uso, que eu extraio da Selma Marques Magalhães, e também trago nos meus textos, né, de intervenções indiretas. Né? O que seria uma intervenção indireta? Não é aquela intervenção que eu faço situada no tempo e no espaço, durante a entrevista, durante a visita, ou durante, né, enfim, o momento em que eu estou ali
face a face ou diretamente com o sujeito interlocutor, não é? Eu estou escrevendo para alguém ler. Não é? E este alguém que vai ler, ele vai tomar alguma decisão do que ele vai fazer a partir do que eu escrevi. Portanto, eu continuo intervindo. Presta atenção. Um documento escrito por nós, ele produz uma intervenção continuada de outros sujeitos que vão tomar decisões a partir do que eu escrevi. Atenção, a decisão não precisa ser necessariamente a mesma que a minha. Mas dependendo do que eu escrevo, ele pode tomar uma decisão diferente da minha justamente pelo que eu escrevi. Dependendo de como eu fundamento aquela escrita. Não é? Então, isso, né, produz intervenções, né, indiretas de outros sujeitos que vão intervir a partir do que a gente escreve. Por isso, ou que vão intervir a partir do que a gente fala. Não é só escrita. O que eu falo numa reunião de equipe também vai ter impacto na intervenção das pessoas de outras categorias profissionais. O que eu escrevo no prontuário, porque isso não vale só para relatório e parecer, não. O que eu escrevo no prontuário vai ter impacto. Se eu deixo de escrever, também tem impacto. Porque não é só o que eu escrevo, é o que eu também não escrevo. Porque às vezes eu preciso escrever algumas coisas para que a gente possa alcançar esse objetivo de enfrentamento das desigualdades. Mas aí eu não escrevo. Por medo, por receio, enfim, né? O fato é que está trazendo prejuízo. Né? Uma série de prejuízos. Né? E daí a importância da gente pensar em ter foco nas coisas que a gente escreve. Né? Porque a gente ficar colocando um monte de informação amontoada pode mais atrapalhar do que ajudar. Né? Colocar um monte de informação pode ser uma mera foto da aparência. E uma foto da aparência falsificada que ganha estatuto de verdade. Né? E é por isso que eu acho que quando a gente vai escrever, a gente precisa ter foco naquilo que a gente avalia, naquilo que a gente, né, como é que a gente entende aquela situação, em quais são as propostas que a gente tem de ação concreta sobre aquela situação. Né? Aí, efetivamente, eu estou falando de parecer social. Né? Eu acho que esse tem que ser o foco do que a gente escreve. Mas eu vou deixar para a semana que vem falar melhor disso. Muito obrigado, Charles. Muito, muito, muito bom. Acho que pelos comentários aqui, a gente está, né, fazendo a síntese desde que você iniciou. Muitos elogios, muitos comentários positivos. Então, a gente já, né, as contribuições aí já sendo reconhecidas como importantes para esse processo, para esse curso e para o cotidiano do trabalho profissional.